Olá a todos e todas, né? Sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa terceira aula, onde nós daremos continuidade, é a última aula do nosso módulo, né? E vamos tratar hoje da segunda parte do referencial da subjetivação, que é o ubuntismo. Fazendo uma síntese, uma breve, dos encontros anteriores, as duas aulas, nós vimos o referencial da objetivação, né, que é aquele momento em que as filosofias pensadas a partir do continente africano objetificam os africanos e o continente, né, servem à colonização e não potencializam aquilo que o continente e os africanos têm para refletir de fato de forma filosófica. E o referencial da subjetivação é uma reação, uma resposta a esse tornar os africanos e o continente apenas como objetos de estudo, mas que se tornem então sujeitos. E vimos o referencial, dentro do referencial da subjetivação, a afrocentricidade, cujo principal expoente é o afro-americano Molefe Ashanti, e hoje veremos, né, o ubuntismo. Ubuntismo, que vem de Ubuntu, né, a filosofia Ubuntu, da qual nós vamos falar muito aqui hoje ainda. Acho que eu já dei uma deixa nos dois últimos encontros, que seria a parte que eu mais gostaria de falar, até porque eu tenho pesquisado recentemente sobre essa questão e eu vou tentar traduzir algumas coisas de modo mais didático a partir do José Cassiano, dos seus referenciais de filosofia africana, né? E também do Severino Goenha, conforme eu já disse, são os dois nossas principais referências para esse curso introdutório. Bem, os dois referenciais que são abordados neste curso, conforme eu disse, o afrocentrismo, o José Cassiano considera que esse referencial afrocentrismo parece uma subjetivação desconstrutiva. Por que desconstrutiva? Porque é a negação do outro ocidental. Ou seja, o centro, segundo a análise que ele faz nessa parte da sua obra, seria uma substituição, né? E excluir tudo que é ocidental em nome do que é africano. E aí nós vimos o referencial que é a África no centro, o africano no centro, mas os próprios autores, né? O próprio Molefe Ashanti diz na sua obra, lendo os textos do Molefe Ashanti, que não se trata de uma substituição, ok? Colocar a África e os sujeitos africanos no centro das reflexões sobre o continente não é uma substituição, é o óbvio, porque para se tratar de um determinado contexto, você deve partir dele. Então, eu não concordo com essa parte aqui. Pode ser que em outros momentos da obra dele ele faça, ele se coloque de outro modo, mas essa substituição eu não vejo. E para o José Cassiano, o referencial do ubuntismo, que é o que nós vamos ver agora, significa a afirmação construtiva do eu, ou seja, a subjetivação construtiva, que é quando o sujeito africano passa a ser o autor da sua própria história e da sua reflexão filosófica. E é disso que nós vamos tratar aqui hoje. E aí faz sentido, eu espero que faça, né, para vocês, porque faz para mim, o convite do Nelson Mandela lá na nossa primeira aula para nos seguir nas próximas, para a gente entender por que ele está ali, né? Ele tem muito a ver com isso. E também não é só questão positiva que vamos dizer, tem muitas críticas também, porque os filósofos são minimamente críticos, né? Então não se trata apenas de descrever o contexto histórico e toda a fundamentação epistemológica que decorreu daquele contexto a partir dos próprios filósofos africanos e ativistas, os intelectuais, né? Mas sim de problematizar, né? E aí no finalzinho, quem sabe a gente consiga responder um pouco daquela questão, né, que foi posta lá no primeiro dia, né? De que modo, né, como as filosofias africanas interferiram ou interferem, influenciaram ou influenciam nas visões que temos de África.
Então não é uma mera descrição. Bem, então o referencial, o ubuntismo, para que ele seja abordado, 3 aspectos devem ser considerados, são muito importantes para nós, né? Primeiro, que isso José Castiano dizendo, há possíveis zonas de contato com os negros americanos, né? E nós vamos ver isso. E eu gostei muito de estudar essa história toda quando eu li pela primeira vez há alguns anos atrás, e estamos preparando algo nesse sentido. O segundo aspecto é que pretende abordar as origens desta filosofia, que é a filosofia Ubuntu, estabelecendo uma relação com o movimento da consciência negra de Steve Biko. Bem, e eu acredito que daqui a pouco vocês vão assistir um pequeno vídeo, né, falando de forma histórica, né, o que foi o movimento da consciência negra. Mas primeiro nós vamos ver aqui a fundamentação epistemológica disso. O vídeo vocês vão ver depois, que é do ponto de vista da história, né, que é muito importante a gente entender, e é de uma aula que foi exibida pelo professor Flávio Muniz no seu canal, com o qual a gente trabalha em parceria neste curso, né? Bem, o terceiro aspecto é ressaltar os aspectos essenciais, ontológicos e éticos da filosofia Ubuntu. Então é disso que se trata esse referencial. E nós vamos perceber com o passar do tempo que o José Castiano vai defender o ubuntismo e fazer as críticas mais ferrenhas à afrocentricidade, né? Bem, e ele vai questionar o seguinte, ele vai levantar o seguinte problema, né? E aí, esse ubuntismo não seria uma nova forma de etnofilosofia? Essa é uma pergunta que ele faz, né? E aí, recentemente, o José Castiano participou de um evento no Brasil, né? Claro que pela internet, né? Webconferência, porque a pandemia possibilitou isso, né? E nesse evento ele reafirmou, né, a necessidade de considerar a importância da filosofia Ubuntu na atualidade. Bem, quem são os intelectuais que falaram e falam sobre a filosofia Ubuntu e sobre o movimento que chamamos a corrente que chamamos de ubuntismo, né? São intelectuais, mas o sentido é muito amplo. E intelectuais não quer dizer apenas os acadêmicos, né, aqueles que estão escrevendo seus textos meramente acadêmicos, e sim toda a produção de conhecimento intelectual de todas as áreas. Eu vou citar alguns nomes que são muito importantes para a gente saber que isso não é algo que saiu simplesmente de uma única mente, de um único autor, né, e que não é algo que está fora do mundo, é algo que está muito presente ainda hoje, em se tratando do continente africano, sobretudo África do Sul, que é onde os grandes expoentes da filosofia Ubuntu estiveram e estão, né? Então, alguns nomes de sul-africanos que expõem a filosofia Ubuntu. Desmond Tutu, quem não conhece vai descobrir rapidinho. Certamente tem alguma coisa chegando aí sobre Desmond Tutu, que foi e é uma figura central, né, histórica, na luta contra o apartheid na África do Sul, um religioso, um intelectual e um filósofo, e um dos grandes mentores da filosofia Ubuntu, tá? Mogobe Ramose, do qual nós vamos partir teoricamente para apresentar aqui os principais fundamentos da filosofia Ubuntu, porque foi a partir do Mogobe Ramose que a filosofia Ubuntu tornou-se conhecida no Brasil, né? Vários textos dele que chegaram foram traduzidos aqui pelos pesquisadores de filosofia africana. Outros nomes aqui, como Kenneth Nokulunga Micabella. Gente, é difícil falar o nome dele. Micabella, pronto. É da Universidade da África do Sul. Luthuli, que foi o Prêmio Nobel da Paz em 1961, um político, renomado político sul-africano, presidente do Congresso Nacional Africano de 1952 até a sua morte, que foi em 1967. Goduka, que é professor na
Universidade da África do Sul. Pitika Ntuli, que é um escultor, poeta, um grande artista sul-africano, né? E uma ativista anti-apartheid. Então, quando nós vamos pesquisar todas essas pessoas, né, tem uma grande importância e não estão restritos à academia, né? São também políticos, são pessoas que atuam no mundo da prática. E eu acho muito importante a gente tratar disso, e isso é objeto para outros cursos, para outros eventos, para outros momentos de conversa, né? Porque aqui no Brasil a gente tem um problema muito grande, eu penso, que separa muito essas funções, né? Separa muito as atividades humanas. Por exemplo, exercer a política institucional é algo que para muita gente é quase que incompatível com a intelectualidade. E quando a gente vai estudar os grandes autores africanos desse momento histórico de grande importância, que é o momento da descolonização ou emancipação, né? Os caras são políticos intelectuais, são os filósofos que a gente está estudando. Outro elemento muito importante para a gente tratar do ubuntismo é o que o Mogobe Ramose vai apontar para nós. Mogobe Ramose é o filósofo sul-africano, né, o grande expoente da filosofia Ubuntu, conforme eu disse, que chega ao Brasil a partir das obras do Mogobe Ramose, né, e ele vai admitir em um determinado momento e nos seus textos que o movimento da consciência negra, né, e o Black Power nos Estados Unidos tem uma relação fortíssima com a filosofia Ubuntu, né? E isso é muito importante, porque movimento político Black Power foi fundamentado pela filosofia Black Power. Também é outra ideia para um outro momento aí. Muito interessante. E é necessário também pontuar que o José Cassiano, que o Mogobe Ramose vai dizer que é preciso celebrar e prestar tributo ao movimento da consciência negra, né? Porque foi o pensamento, olha só o que o Mogobe Ramose disse, foi o pensamento de Steve Biko que inspirou politicamente e teoricamente os cultores do ubuntismo. Então está tudo muito interligado. E às vezes nem sempre fazemos essas conexões quando estamos falando de um e de outro. Percebo isso em alguns momentos quando está se falando sobre filosofia Ubuntu, mas às vezes muito de forma essencialista, como se fosse algo que não tem uma conexão com todo esse movimento político aqui, que não tem nada de essencialista. Bem, e a fonte espiritual do movimento da consciência negra é a teologia negra, que, segundo José Cassiano, muito bem exposto aqui, surge para dar conta da situação precária que era vivida pelos negros nos Estados Unidos, né? E é muito interessante que ele vai pontuar aqui qual que é a obra que inaugurou o movimento político e epistemológico da consciência negra, que é o livro Consciência Negra, Teologia Negra e Black Power e Poder, de James Cone. Bem, outra inspiração muito relevante do movimento Black Conscience, da consciência negra, né? Uma grande influência do movimento da consciência negra, segundo José Cassiano relata no seu livro. Lembrando que José Cassiano é moçambicano, então é o africano moçambicano falando por si. Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Paulo Freire. Grande influência na elaboração desse movimento. Os Condenados da Terra e Pele Negra, Máscaras Brancas, né, do nosso Frantz Fanon. Diante disso, essas obras do Frantz Fanon que vão influenciar o movimento da consciência negra, né, elas estão focadas, né, no contexto de consequências da colonização e o que ele chama de alienação social, né,
e que os indivíduos, né, os sujeitos, não indivíduos, né, não são sujeitos da própria história, né, e para que ocorra mudança, é necessário a descolonização, a mudança da visão de mundo, portanto, a descolonização das mentes, quebrar as correntes que amarram também as mentes. Tudo isso a gente vai ver no movimento da consciência negra, né? Um movimento político e a base epistemológica. E aí eu trouxe aqui, vou ler literalmente, conforme está descrito por Steve Biko, né? O que é a consciência negra. A consciência negra é, em essência, a percepção pelo homem negro da necessidade de juntar forças com seus irmãos em torno da causa de sua atuação. E aí ele coloca a negritude de sua pele e de agir como um grupo a fim de lhe libertarem das correntes que o prendem a uma servidão perpétua. Bico. E aí ele segue. A consciência negra toma conhecimento de que o plano de Deus deliberadamente criou o negro negro e procura difundir na comunidade negra um novo orgulho de si mesma, de seus esforços, de seus sistemas de valores, da sua cultura, da sua religião e sua maneira de ver a vida. Bem, é muito interessante porque nós aqui, Brasil, conhecemos um pouco sobre essa fundamentação da consciência negra a partir de Steve Biko, mas principalmente desse segundo aspecto, que é o aspecto de valorização da cultura, do ter orgulho de si mesmo, e que por aqui manteve-se muito no campo da estética e no campo das tradições culturais. O primeiro momento da consciência negra, eu acho que é uma construção muito longa ainda. Mas sigamos, né? Eu não estou aqui para fazer crítica, eu estou aqui para dizer o que os filósofos africanos refletiram sobre essas questões, né? Bem, e na sequência, só um momento, por gentileza. Qual o objetivo? Por que a consciência negra? Por que foi elaborado toda essa fundamentação, né, naquele contexto? Porque tem a missão, conforme eu disse, que seria a solidariedade, lutar com os irmãos, né, que significa solidariedade entre os negros. É por isso que eu acabei fazendo a crítica, né, porque essa ainda é uma construção muito, muito distante da nossa realidade, né? A consciência negra tem por missão fazer crescer a solidariedade entre os negros, aumentar a sua consciência sobre a sua condição de vítimas da opressão, né? Mas não permanecer nisso, mas promover, então, a libertação, ou seja, tomar consciência da sua própria condição e as rédeas da sua própria história. Bem, isso influenciou o Brasil, né? Tanto é que, dando um exemplo muito prático que todos discutem, pelo menos discutiam amplamente, né? Que é a questão da consciência negra, o feriado da consciência negra, né? As discussões que foram feitas, né, a partir do centenário da abolição, em 1988, a instituição de Zumbi como herói nacional e o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Então, toda a fundamentação está aí, no que foi pensado por Steve Biko na África do Sul e influenciou imensamente a diáspora, né? Mas, como eu já disse, foi um movimento incompleto, né? Porque essa segunda parte da solidariedade ainda falta muito. Bem, e essa consciência, né, é a consciência do ser, que é o nosso conceito filosófico, né? A consciência da sua posição na história e a tomada de posição, que é o que o Steve Biko vai dizer, e todos aqueles que vão ser os seguidores da consciência negra, né, que é um programa de emancipação.
é muito mais do que promover uma autoestima, que é o primeiro passo, né, no plano individual e estético. É um plano de emancipação humana, né? Bem, e quando é que ela deveria começar? Como? Como que essa consciência negra para os seus propositores, né, não só o Biko, mas todos que vão segui-lo, né, que ela deve começar, então, por erradicar os conceitos falaciosos da mente do homem negro. De novo? E aí, voltando à questão que eu acabei de colocar, por que consciência negra? Porque a arma mais potente na mão do opressor, né, é a consciência do oprimido, que se interioriza e se aliena. Palavras de Biko de seus seguidores. Então a luta deve começar por despertar essa mesma consciência. Então é tudo isso que vai fundamentar a ideia de consciência negra. Essas discussões que são feitas no Brasil, há divergências, não é unânime isso, né? Inclusive há alguns grupos que propõem que ao invés de ser um feriado ou um dia da consciência negra, porque dizer que é da consciência negra implicaria que as pessoas não têm consciência, que as pessoas não tomam consciência de si, e nós já estamos em outro estágio histórico, que deveria ser um dia que homenageia aqueles que estão na linha de frente ou estiveram na linha de frente na luta contra o racismo e para que seja possível essa libertação, né? Que é uma vertente. Citei tudo isso para dizer onde é que isso está na nossa realidade brasileira. Acho que não tem uma cidade nesse país nos últimos anos que não discutiu em algum momento sobre o tal feriado da consciência negra. Então é algo muito palpável para nós, né? Bem, e não é um plano individual estético, repito, é um programa de emancipação. Então tem grandes equívocos por aqui também. Tá? E também há muitos interesses. Há sim interesses escusos por aí, né, de fazer crer que as nossas questões que dizem respeito a essas filosofias que foram pensadas se resumem à valorização estética no campo do entretenimento. Isso é um problema e é uma questão para nós refletirmos sim. Isso não é só da sociologia, tá? Isso é da filosofia também. Bem, sigamos então, falamos um pouquinho sobre a consciência negra, né? E aí esses conceitos, como que a gente erradica esses conceitos equivocados, essas falácias das mentes? Estamos nesse processo o tempo todo, né? Sem contar que estudo da história africana é algo muito recente para nós, estudo da história e cultura afro-brasileira é algo muito recente e também repleto de equívocos. Entre eles são equívocos de desconhecer todo esse contexto que nós estamos falando aqui, por exemplo, né, que acabam cometendo as generalizações que foram apresentadas lá no primeiro referencial, né? Que generaliza a África, que generaliza toda a cultura, toda a produção de conhecimento, que generaliza todas as suas ressignificações na diáspora, no Brasil. Então, se esses conceitos não são esclarecidos de alguma maneira, ou melhor, escurecidos de alguma maneira, né, nós vamos continuar presos, né, digamos que com as correntes. A nossa mente estará em correntes ainda. É um pouco... E talvez a filosofia, o estudo das filosofias africanas possam contribuir com isso. Porque muitos desses equívocos é por desconhecer como é que essas construções teóricas estão lado a lado do que aconteceu na prática. Então, para chancelar o que eu acabei de dizer, eu cito Kwame Nkrumah, a filosofia como um projeto de emancipação humana. Bem... Vamos ver de onde o Nkrumah tirou tudo isso, né? Quais foram suas influências e o que ele influenciou. E quem foi o sujeito, né? Bem, primeiro vamos ao conceito. Ubuntu, a partir do sul-africano Mogome Ramose, conforme eu já disse. Ubuntu é definido como uma categoria epistemológica e ontológica fundamental no pensamento dos povos Bantu,
que é expressa a partir do Ubu, a expressão Ubu, que é uma compreensão da realidade ontológica do ser, usando os conceitos filosóficos do ser enquanto ser. Ou seja, é a existência em geral, é o vir a ser. E o Nhutu, que assume formas e modos concretos de existência no mundo, no processo contínuo de transformação. O Nhutu é a existência concreta, ou seja, o tornou-se. O Bu é o vir a ser e o Nhutu é aquilo que se materializou, que se concretizou. O Nhutu, ele equivale ao Umuntu, que eu mencionei lá no início do curso, lá na primeira aula. O Umuntu é o ser humano. E o ser humano, segundo a filosofia Ubuntu, ele busca se revelar na condição de existência do Ubuntu, a partir da famosa expressão que muitos já conhecem, né, que eu sou porque tu és, né? E a nossa humanidade, na filosofia Ubuntu, ela só é possível de ser manifestada ao reconhecermos a humanidade dos outros. Isso é central na filosofia Ubuntu. E outra questão, que não basta ser apenas a existência do ser humano, para que ele seja reconhecido como humano. Não basta existir. É necessário que ele se torne, portanto, que apareça como humano nos termos do Ubuntu. E aí vem aquela questão tornar-se, né? Somos humanos biologicamente porque nascemos ou há um processo de tornar-se, né? Bem, e aí o Mogóbe Ramose faz uma afirmação que me ganha imensamente, né? Que me fundamenta imensamente e aí acaba me dando sustentação para algumas reflexões que eu tenho feito no campo do direito, né? E em que eu trato da filosofia Ubuntu, né, como categoria epistemológica para ciências jurídicas. Chegou o momento de eu falar sobre isso, né? Vocês devem se lembrar que lá no primeiro dia eu me apresentei como também jurista. O Mogóbe Ramose vai dizer o seguinte: as esferas da política e do direito devem ser justificadas a partir dos princípios Ubuntus, que seja estamos fazendo. Bem, e aí o Mogóbe Ramose vai separar, ou melhor, vai distinguir entre o que é etnofilosofia, não o que é, mas os fundamentos, né? E negritude, o movimento da negritude, que nós vamos falar já sobre ele, inclusive então, é uma grande parte sobre a negritude, que é muito importante para a gente entender esse referencial Ubuntu, né? E a filosofia Ubuntu. Ele vai dizer o seguinte, que a etnofilosofia e a negritude enquanto movimento político, mas como fundamentação epistemológica, elas foram produzidas por autores dentro de uma lógica de extraversão, que significa que foi pensada por autores fora do continente, ou a partir de fora do continente, exterior às questões que de fato interessam ao continente e aos africanos. Enquanto a filosofia Ubuntu não é só exterior, mas é o desenvolvimento, né, a partir das culturas africanas na África do Sul. Portanto, é um referencial que parte do próprio contexto, do próprio local cultural que nós mencionamos na aula anterior, lá no referencial da afrocentricidade. Vocês devem se recordar disso, ok? Bem, então dentro a partir disso, nós temos que tratar então o que foi esse movimento da negritude. Nós falamos do movimento da consciência negra, né? Do movimento político e também epistemológico, ou seja, filosófico, né? E agora da negritude, para que nós possamos entender. E é muito interessante que não é muito comum, todos esses movimentos são mencionados, são citados no Brasil, né? E são descritos de forma história descritiva,
mas não problematizados filosoficamente, como os autores africanos o fazem, como é o caso do Castiano e do Ingoenha. Bem, a negritude, para o Severino Ingoenha, agora eu vou partir das reflexões feitas por ele na sua obra, sobretudo na filosofia africana, das independências às liberdades, né, que ele escreve na década de 1990, no contexto pós-colonização, em que Moçambique está se reestruturando política, social e economicamente, né? Então, o Severino Ingoenha é um autor que pensa essa realidade do continente e especificamente de Moçambique nesse contexto. E é muito importante porque as questões que são tratadas são questões, sim, universais, no sentido de que são questões que também afligem outros locais e que, portanto, o modo como são colocadas e refletidas em África, especificamente em Moçambique, pode nos levar a reflexões no nosso contexto. Bem, a negritude para o Severino Ingoenha nasceu nos Estados Unidos. E aí a gente volta lá naquela afirmação que eu expus anteriormente, né, da relação, né, tanto das bases epistemológicas quanto dos movimentos políticos gestados nos Estados Unidos com o que estava acontecendo no continente. Isso também é algo muito pouco abordado entre nós, né, quando estamos estudando só de maneira descritiva esses movimentos políticos e epistemologias. Bem, a negritude, né, um movimento de protesto contra a submissão do negro, surge a partir, segundo o Ingoenha, né, de uma viragem particular da história europeia, né, a partir do relativismo cultural, tal. Quem são os fundadores do movimento da negritude? Possivelmente muitos já conhecem, né, são citados, né, são criticados, ou seja, são autores extremamente relevantes e também ativistas, né, naquele contexto. Léon Damas, que é da Guiana Francesa, né, um dos principais aspectos, né, da sua contribuição é que ele nega a assimilação, que é aquilo que a gente falou lá no início, né, dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, por exemplo, né, que tinha aquelas correntes assimilacionista, acomodacionista e a proposta do Du Bois, né, que vai contra tudo isso, que é da pluralidade, né. Então o Léon Damas é totalmente contrário a essa assimilação que era posta pelo mundo aí. O famoso Aimé Césaire, que era da Martinica, né? E Aimé Césaire era amigo de Frantz Fanon, tá? Então, Frantz Fanon, em um determinado momento da sua história, vai estar muito próximo do que propõe o movimento da negritude, influenciado por Aimé Césaire, que o Frantz Fanon era da Martinica também. Bem, e o que o Aimé Césaire de central vai dizer que nos interessa aqui nesse momento? É a constatação de um fato que se resolve no regresso e na assunção do destino da raça. Ou seja, que se resolve no regresso do destino da raça. Depois a gente fala um pouco disso. Aí voltamos lá no nosso primeiro dia, na aula da subjetivação, no nosso início, no nosso vídeo inicial, que foi exibido, que era sobre o Memorial de Gorée e alguns dos autores, né, dos filósofos, historiadores e intelectuais no sentido amplo, que influenciaram muito do que ocorreu no continente africano e na diáspora naquele contexto e que tinha toda a relação com a proposta de Gorée. Um deles é o primeiro presidente do Senegal depois da descolonização, que é o Léopold Senghor. Ele é um dos fundadores do movimento da negritude, né? E que para ele a negritude era uma descoberta, a defesa e ilustração do patrimônio racial e do espírito da própria civilização. É assim que Senghor definia. E teremos várias questões aqui sobre o que esses autores falavam sobre o movimento da negritude. E é muito interessante porque negritude é um conceito que a gente se usa muito aqui no Brasil em vários aspectos, né? Mas a maioria das vezes que a negritude é reivindicada é no aspecto estético.
E o aspecto da estética, e não digamos que a estética é extremamente importante, a estética é fundamental, não é só a estética vazia, mas é a carregada de sentido, estética política, né? Mas é porque muitas vezes ela é apresentada unicamente do ponto de vista do entretenimento e do mercado. Então é destituída de todos os elementos que são fundamentais para falar da questão estética. Então a negritude não é só isso. O que é negritude? Vamos falar sobre isso a partir de Leopold Senghor, o mentor do Memorial de Gorrée. Por isso, o Memorial de Gorrée está lá na primeira aula, né? Bem, a partir da força vital, da qual eu vou falar um pouco mais, porque nós tratamos na primeira aula, no referencial da subjetivação. Alguém lembra da filosofia de Placide Tempels? A filosofia Bantu é aquela força vital. A partir da força vital, a negritude é anterior à chegada dos brancos no continente, pois ela constitui o espírito da civilização negro-africana. Fala de Leopold Senghor. Segundo ele, a negritude vai englobar os movimentos culturais iniciados por uma personalidade negra ou um grupo de negros. Aí sim, o uso da negritude está condizente com a sua base epistemológica e também com o movimento político. Quando isso ocorre no Brasil, faz todo sentido. E não destituir o conceito e o sentido que ele tem apenas para um aspecto estético desprovido do seu potencial político, né, transformador, e simplesmente de entretenimento. Entretenimento, todo mundo já sabe, né, gente? A TV, os reality show da vida, né? Os programas musicais, as capas de revista, que são super importantes por conta da questão da representatividade, mas também não pode ser só isso. Se é que é permitido fazer uma crítica, e aí eu acho que eu posso, porque nós estamos falando de filosofia, né? Eu não estou descrevendo unicamente os movimentos, né? E nem as epistemologias, mas também fazendo uma crítica. O discurso da representatividade, a meu ver, carece de toda essa fundamentação aqui. Porque ele é vazio e carregado de sentido nesse país para mim. Aimé Césaire vai dizer que a negritude está na base como matriz originária de todos os movimentos. É isso mesmo, todos os movimentos. Agora nós vamos ver a relação da negritude, né, com um conceito muito importante, que é a personalidade africana. Mas antes disso, eu vou retomar aqui que eu falei, queria mencionar um pouco e não mencionei, mas ainda em tempo, né, antes de partirmos para esse aspecto, da influência do marxismo na elaboração de todas essas filosofias. E por que é muito importante falar sobre isso, mesmo que de forma breve? Porque são aspectos que só muito recentemente estão sendo retomados aqui no Brasil, né? O marxismo sempre foi estudado a partir dos movimentos na Europa, dos movimentos políticos, sociais e econômicos europeus. E não o marxismo africano, e tanto africano no continente quanto na diáspora, no caso dos Estados Unidos, né? Então, a grande influência do marxismo foi muito forte, né? E isso ocorreu nos Estados Unidos a partir da literatura negro-americana, né? Sobretudo, né, os cantos dos trabalhadores negros nas revistas que existiam, especializadas na época, né? E muitos vão identificar nesse contexto a revolta racial com a luta de classes, né? E nessa perspectiva, a luta, naquele contexto de opressão, né, dos negros, de luta pelo movimento, de luta do movimento pelos direitos civis, ela vai ser, segundo essa influência, né, precedida por uma dita conquista de uma base cultural sólida. Ocorreu então o que é denominado pelos autores de uma tentação marxista,
que vai preferir a via do retorno às origens, a África. A África, o retorno à África, o Rasta. Mas a África que esses estudantes que criaram a negritude encontraram em Paris, quando eles selaram a criação formal do movimento da negritude, era a África de quem? Dos etnólogos, aqueles lá da subjetivação e outros, né? Ou a África dos poetas negros americanos, dos quais nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, né? Lá na década de 1930. E em ambos esses casos, né, tanto a África dos etnólogos quanto a África dos poetas, né, não existia mais. Não existia mais. E essa constatação ela é muito importante porque ela vem de um próprio africano, de um moçambicano que está lá, que estuda que pesquisa todo esse contexto, que reflete sobre esse contexto e que identifica algumas das problemáticas que vão nos trazer até hoje com diversos equívocos sobre a história africana. Sobretudo a ideia do essencialismo, de uma África única, né, que, como foi feito lá no referencial da subjetivação, né, que transforma, por exemplo, experiências religiosas de determinados povos localizados como a experiência religiosa em todo o continente, né, o que é um grande equívoco. Naquele contexto, possivelmente isso não seria um grande problema, porque tinha uma fundamentação, um objetivo para tanto. Contudo, já naquele contexto, as críticas eram feitas. Então, que contexto é esse? Início do século XX, final do século XIX, início do século XX, primeira metade do século, até a década de 30. Então, quando nós continuamos cometendo esses equívocos, sem considerar um contexto que já foi rompido com as diversas falácias há quase um século, esse é a nossa falha dos estudos sobre África e diáspora, a meu ver, né? E aí, nesse contexto aí, o Senghor ele se sobressai em relação aos precursores da negritude, dos escritores negros americanos, que vão influenciar imensamente, né, dos anos 20, que foram os criadores do movimento pan-africano e New Negro, né? E aí ele vai dizer o seguinte: se na década de 1930 nós lançamos o movimento da negritude, é porque os negros anglófonos, precisamente os negros americanos, palavras dele, tinham lançado antes de nós o movimento Black Renascense. Segundo o José Cassiano, né, e todos esses autores, o primeiro expoente do movimento da negritude foi o Du Bois, que nós vimos na aula passada um pouco sobre quem foi o Du Bois. Caso alguém tenha assistido o filme Madame C.J. Walker, Du Bois aparece no filme. Dá uma olhadinha lá, um amigo da Madame, poderosérrimo, intelectual de primeira linha, tá lá o Dr. Du Bois. Muito bom isso. Bem, em 1903, né, o primeiro promotor do movimento da negritude, que foi o Du Bois, ele diz o seguinte, ó: sou negro e tenho glória deste nome. Sou orgulhoso do sangue que corre nas minhas veias. Lembra? Vocês viram lá os fundamentos da negritude, a valorização, né, da negritude enquanto cultura, enquanto todas as produções, o ser negro, né? Cito outra fala importantíssima para nós entendermos um pouco desse contexto, de Langston Hughes, na revista A Nação, na década de 1920. Ele vai dizer: é para o amanhã que construímos os nossos templos sólidos, como nós sabemos edificar, e permanecemos eretos em cima da montanha, livres em nós mesmos. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu já tinha lido
Isso várias vezes citado, né? Ele sendo citado nesta fala, né? Mas isso aqui tem tudo a ver com a nossa proposta, que é quando nós vamos terminar a aula de hoje, e aí vamos convidá-los para falar de intersubjetivação, pensar no futuro.